Agora, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, chamou a estratégia do Banco Central de controlar a inflação pela subida de juros de imbecilidade. Álvaro Nocera conta mais essa. Sim, Evandro, mais um fogo amigo, né? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, classificou como uma imbecilidade a estratégia do Banco Central de subir os juros, inibir o crescimento econômico para conter o avanço da inflação. Durante a apresentação dos dados do CAGED, que mostraram que o Brasil criou mais de 137 mil vagas no mês de janeiro, o ministro do Trabalho afirmou que Gabriel Galípolo vai subir os juros por pressão do mercado financeiro. Nós também temos essa fala do ministro. Vamos ouvir Luiz Marinho. A gente já tem a previsão de mais uma alta contratada e sem uma sinalização. Eu não participei desse contrato. Sim. Digo pela autoridade monetária, pelo Banco Central. Contratado com quem? E sem uma sinalização... sinalizou por pressão do mercado, respondendo ao mercado, essa ânsia do mercado. Eu tenho a obrigação de alertar. De alertar o seguinte, o que todo mundo já sabe. Aumento de juros inibe investimento. Se inibe investimento, inibe geração de empregos. Nós temos que fazer esse alerta. Ao mesmo tempo, tem uma crença. A crença de que a economia brasileira continuará crescendo. Mesmo apesar do Banco Central. A fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vai de contra, porque no mês que vem nós temos uma nova reunião do Comitê de Política Monetária com uma alta já programada de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, né, que atualmente está em 13,25% e agora pode chegar a 14,25% ao ano. Evandro. Valeu, Álvaro. Um abraço para você. 5h48, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo. Até já, nas outras plataformas seguimos. O que você achou, hein, Segredo, dessa fala do ministro Luiz Marinho? Posso usar a mesma palavra que ele utilizou para o presidente do Banco Central? Eita! Não vou usar, mas a audiência já ouviu ele, então já sabe o que eu penso. O problema quando alguém fala, estando num ministério, que é um cargo muito importante, sem saber o que está falando. E pior, sem saber a repercussão que isso pode ter. Porque o Gabriel Galípolo até aqui se mostrou técnico. E não é que o mercado pressionou, ele já estava a cargo do Banco Central quando foram contratadas as duas chuvas de mão. Mas essa chuva vamos tomar o exemplo que o Luiz Marinho esteja certo. Já estavam contratadas e foi por pressão do mercado financeiro. Se o Galípolo subir mais depois dessa de março, vai acontecer o quê? Vai falar o quê? O presidente Lula reclamava do outro rapaz que não entendia nada. Agora esse rapaz parece que também não entende, segundo o ministro Luiz Marinho. E o problema é que não conseguem entender, ou não querem, ou não sabem, ou não podem, entender que o que está provocando essa suba de taxa de juros é a despesa mal feita do governo. Essa política fiscal expansionista contra uma política monetária restritiva que está tentando fazer o Banco Central para conter a inflação. E, de novo, aumenta a taxa de juros e a inflação não está cedendo. Tivemos a prévia do IPCA 15 em 1,23 de fevereiro. É muito alta, muito alta. E mesmo assim, o que vai fazer? O governo continua gastando e quer soltar através de crédito consignado, soltar no FGTS, dinheiro na praça. Isso conspira contra o controle da inflação. Mas o ministro que não entende, acusa de imbecil ao outro. Fala, Piperno. Bom, eu já deixei claro aqui muitas vezes que eu não me alinho entre os fãs do ministro Luiz Marinho. Então o ministro tem que aprender algumas coisas. Primeiro, compre as batalhas certas. Existe um negócio chamado não gastar vela com defunto ruim. Então, se todo mundo já sabe e vai haver uma nova alta das taxas de juros em março, que isso já está contratado, como perguntou a repórter, fez a pergunta correta para ele, para que esse discurso todo? Então, isso já se sabe desde dezembro. Então, não adianta brigar com o que vai acontecer em março. A questão hoje, por exemplo, ele tinha até uma boa notícia para dar, poderia entregar. Então, veja, ele tinha uma boa notícia para dar. Compra a batalha errada. Que vira manchete. Ninguém mais fala
ninguém mais fala da boa notícia. E a boa notícia, se ele fosse um pouco mais irônico, se ele fosse, né, um pouco mais sagaz e tal, ele ia lembrar o seguinte: puxa vida, o mercado propôs a abertura de 50 mil empregos formais em janeiro e o número foi de 137 mil. Ou seja, o mercado deu mais ou menos 180% acima do que o mercado previa, porque, afinal de contas, o mercado erra sempre. De qualquer forma, não, perdeu a oportunidade de, mais uma vez, tirar proveito de uma boa notícia. Aí não há equipe de comunicação que resista. Concorda, Gani? Não, concordo, né? Ele poderia chamar atenção para os dados do CAGED, né? Realmente os dados vieram muito forte. Agora, ele fala que o efeito da taxa de juros elevada inibe o investimento, também tira emprego, é verdade, né? O efeito colateral. Agora, ele não responde o óbvio. Como é que você vai controlar a inflação? Porque, de acordo com todos os livros, textos de economia, livros utilizados nas principais universidades norte-americanas de economia, nas universidades de ponta, é uma unanimidade, ou seja, você controla a inflação enxugando liquidez. O que é enxugar liquidez? Quando você aumenta a taxa de juros, você está tirando liquidez do mercado. O Banco Central vai lá, vende título público para o mercado financeiro compra, pagou o Banco Central, tirou liquidez, a taxa Selic sobe. É assim que funciona. E aí, como é que você vai controlar a inflação? Então, o discurso dele dizendo que a taxa de juros é o remédio errado para controlar a inflação, eu pergunto para ele qual que é, então, esse remédio. E aí, olha só que interessante, é um discurso que eu posso enquadrar como desinformação, não é verdade? Mas eu, como um grande defensor de liberdade de expressão, eu acho que o ministro tem direito de falar esse tipo de besteira. Arremate aí, Zé. A versão de Minas Gerais para essa história é salgar carne podre, ou seja, é perder o sal. E ele tem sido especialista em comprar essas brigas ruins e tem recuado e puxam a orelha. Olha, vai entrar nessa frigideira que está de óleo quente aqui na esplanada dos ministérios. Isso é um passo ali, já está na tábua da beirada, como dizem em Minas, para cair nessa frigideira. E a ação, essa defesa de liberar o FGTS, é jogar dinheiro na economia, é lutar contra o que o Banco Central está fazendo. O Banco Central aumentando juros para frear a liquidez, enxugar a liquidez. E aí ele propondo, insistindo, e o governo vai publicar uma medida provisória para liberar o FGTS. Ou seja, é um puxando para lá, outro puxando para cá. São pautas individuais de ministros num governo que deveria ser único, né?